Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Eu espero que todo mundo esteja bem. Sou eu aqui, professor Agnello. Vim trazer novamente uma aulinha para vocês aí, para dar uma força para vocês, tá ok? Vamos lá. Lembrando que nesse tempo de quarentena, galera, não esqueça de lavar as mãos, usar um álcool em gel, evitar sair de casa. Se sair, olha para mim, sair de máscara, tá ok? Sair de máscara, porque quanto mais a gente se cuidar, mais rápido vai acabar essa pandemia aí. Vamos nos ver brevemente, tá ok? Capítulo 6, exercícios da página 98 e 99. A nossa matéria é Mesopotâmia. Queridos, Mesopotâmia foi a primeira organização de Estado, né, da sociedade humana, ou seja, a primeira vez que dentro de uma organização política nós temos alguém que manda e alguém que obedece. Ok? Então, a Mesopotâmia é a primeira civilização do ser humano. Informações gerais. Primeira, o que eu acho até a mais importante das informações sobre a Mesopotâmia, meus queridos, ela tem uma organização de cidades-estados. Eu acho que eu já falei com vocês sobre isso. O que é uma cidade-estado? São cidades independentes uma das outras, ou seja, elas pertencem a uma mesma civilização, mas essas cidades têm autonomia política. Ou seja, dentro da Mesopotâmia, existem várias cidades e cada cidade dentro da Mesopotâmia tem sua própria liderança, ou seja, seu próprio rei. Então, mas Agnello, por que a Mesopotâmia então é chamada de civilização se eles lá cada um tem um rei? Muito simples, que mesmo eles tendo autonomia política, cada cidade-estados tem o seu próprio rei, né, sua autonomia política, mas todas essas cidades da Mesopotâmia elas têm a mesma cultura, ou seja, a mesma fala a mesma língua, adora os mesmos deuses, se veste da mesma forma, então por isso que eles têm, é chamado de civilização, porque todos são a mesma cultura. Vamos lá. Significado do nome Mesopotâmia significa terra entre rios, ou seja, uma referência direta aos rios Tigre e Eufrates. Aqui, ó, no mapa para vocês, ó. Essa é a região da Mesopotâmia. Então, ela é chamada de terra entre rios. E aí, o que acontece? Essa região hoje aqui, ó, até botei para vocês, a região do Iraque, da Síria, Irã, toda essa região lá do Oriente Médio era parte da Mesopotâmia. A Mesopotâmia também, como o Egito, ela é uma sociedade hidráulica, ou seja, ela é uma sociedade que só existe porque existem rios na sua sobrevivência. Tá ok? Então, galera, vamos continuar lá. Então, meus lindos, começaram a se formar, né, esses povos começaram a chegar nessa região há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, né? Povos vindo da Ásia Central, da Euroásia e tudo mais, atrás dessa região que era totalmente fértil. A Guiné ela era fértil como? Ela era fértil da mesma forma do Egito. Os rios transbordavam em período dos anos, essas áreas próximas aos rios acabavam ficando áreas férteis. Sociedade lá, eu acho que não tem nenhum tipo de novidade. Rei, né, no cume da pirâmide, então ele é o mais importante. Nós temos aí, ó, sacerdotes, nobres, chefes militares, comerciantes, artesãos e escribas, e por último, na base, né, escravos e camponeses. Economia. A verdade é que a economia mesopotâmica é uma economia totalmente voltada para a economia, voltada para agricultura, pecuária e comércio. Tá? Então, o que acontece? Essa economia é voltada para esses três fatos aqui, mas nós temos outros aí também. Religião eram politeístas, ou seja, adoravam mais de um deus. E o legal é que eles associavam os deuses deles a fenômenos da natureza, né?
é a chuva, o vento, a fertilidade, o sol. Então, esses deuses eles eram associados a esses fenômenos naturais. Eu vou ter uns exemplos aqui para vocês, né? Enlil, vento, Ista, deusa da chuva, Marduk, né, Deus protetor, Nana, Nu. Então segue aí, ó, só algumas pequenas ideias, tá? Isso é só para vocês terem uma visão. Eles também tinham uma escrita cuneiforme. O que é essa escrita? Primeiro, ela foi criada para comércio, né? A escrita, originalmente, queridos, elas não foram criadas para comunicação, em si para fazer registros comerciais, de compra e venda, registros e tudo mais. E essa primeira escrita ela era feita, olha aqui, ó, botei uma imagem para vocês, em tábuas de argila, né? Tábuas de argila, tá aqui. E aí o que acontece com essa tábua de argila? Aqui, ó. Eles vinham com uma cunha, né, uma certa lâmina, nessa tábua de argila mole, eles faziam os desenhos e deixavam a tábua secar. E aqui, ó, mais ou menos como era o alfabeto mesopotâmico. Ele é bem interessante essa ideia aí para vocês, tá? Então, esses símbolos é o A, B, e aí vai, segue nessa ideia. Os povos, como eu falei para vocês, vários povos formaram a Mesopotâmia. Um dos primeiros povos a se formar foram os sumérios. Formaram as primeiras cidades, né? Uruk, Nippur, né? Aqui em amarelo eu botei no mapa para vocês mais ou menos onde ficava a região dos sumérios. Mas eles criaram essa cidade mais ou menos há 6.000 anos antes de Cristo. Começaram também a construção do que a gente chama de zigurates. E eu botei uma imagem para vocês aqui. Ó. Isso aqui é um zigurate. Eles achavam que essas construções tinham grandes escadarias e eram bem altas, pois eles achavam que essas construções, quanto mais alta, mais próxima a Deus. Entendeu? Para vocês terem um exemplo, a Torre de Babel foi um zigurate. Tá ok? Foram os sumérios que inventaram a escrita cuneiforme. E, infelizmente, foram conquistados pelos acádios. Acádios, né, um povo que dominou os sumérios há mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo e eram comandados por Sargão II na época. Ele é um povo que vieram da sua a capital desse reino acádio era Acade. Aí botei aqui uma imagem, né, que lembra a cidade de Acade, né, uma ilustração. E o que os acádios tinham de interessante? Não é interessante, né, galera? Mas eles eram muito violentos. Entendeu? Geralmente eles não tinham muitos escravos porque eles dizimavam, né, os povos que eles conquistavam. E aqui em cima eu botei para vocês a imagem mais ou menos de onde era o Império Acade, né? Lembrando que esse rio é o Tigre e o Eufrates. Depois, os Amoritas. Quem são os Amoritas? São os babilônicos, né? Eles recebem esse nome, os Amoritas, porque eles acham esse povo ele é um povo semita, esses amoritas. Que é um povo semita? Eles acham que é um povo descendente de Sem, né? O filho de Noé. Então eles acham esse povo semita é descendente direto de Sem. Esse povo fundou o primeiro Império Babilônico. O Império Babilônico, galera, a gente dá sempre destaque ao rei Hammurabi. Porque foi o rei Hammurabi que inventou a primeira organização de leis escritas da humanidade, o que a gente vai chamar de Código de Hammurabi. A Guiné-Lo, o que consistia? Ele é baseado na lei de Talião. A lei de Talião é o que a gente chama de olho por olho, dente por dente. Que é olho por olho, dente por dente? Muito simples. O crime, a pena do crime equivale ao crime. Se eu mato, eu vou ser morto. Se eu matei o filho de alguém e ele reclamou, meu filho vai ser morto. Se eu, numa briga, furei o olho de alguém, um dos meus olhos vai ser furado. Então, o que é esse código de Talião, né? Esse código de Hammurabi? A pena do crime equivale ao próprio crime. Então, ele é a primeira organização de leis escritas da sociedade humana. Assírios, vindo de Assur, né, no norte da Mesopotâmia, aqui em verde o Império Assírio, ó, que loucura de império gigantesco.
Eles foram um dos impérios mais fortes da Mesopotâmia, porque eles tinham uma característica bem interessante, que eles tinham um exército muito forte. Por quê? Porque foi o primeiro a fazer o exército profissional, ele era um exército permanente, o cara tinha salário para ser soldado. Eles foram organizados por vários reis, né? Sargão, Assonipar, Senequerib, e aí vai. Eles conquistaram o Egito, várias regiões, a Síria e tudo mais. E como eles tinham uma tática bem interessante, eles eram muito cruéis, né? Então, com isso, eles desencorajavam as pessoas a se revoltarem com ele, com eles. Então, a galera meio que obedecia os assírios. Foram conquistados pelos caldeus e os medos. Beleza? Caldeus, que formou o novo Império Babilônico. Ele também era um povo semita, né? Que é um povo que se acha de origem de Sem. Se aliaram aos medos para derrotar os assírios em 612 a.C. Esses caldeus formaram um novo Império Babilônico. Quem a gente pode dar destaque? A Nabucodonosor, que ele foi o rei babilônico que escravizou os hebreus, né? Que conquistou e fez os hebreus de escravo no que a gente chama de cativeiro babilônico. Beleza? Quem conquista os babilônicos foi Ciro, rei da Pérsia, que liberta os hebreus. E aí a gente tem essa imagem aqui, desculpa, da região de onde fica a Babilônia. Tá ok, meus queridos? Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo aí, beleza? Um forte abraço e um grande beijo para vocês. Se cuidem.